Está no ar mais um A Contrapelo, seu podcast de ciências humanas. Esta lucha es por otra civilización. Invadiram nossas terras, roubaram nossas riquezas. Reis, rainhas, príncipes, princesas. Olá pessoal, está começando mais um A Contrapelo, seu podcast de ciências humanas. E hoje a gente vai continuar nossa conversa ainda, pelos meios da ficção, só que hoje a gente vai dar um olhar um pouco diferente, Nós temos conversado um pouco aqui no nosso podcast sobre o ato, de fingir e a ficção dentro da história, mas ainda no campo das fontes, como as fontes ficcionais podem ser de muita utilidade para a gente. Só que hoje a gente vai falar um pouco sobre o ato de fingir no fazer historiográfico, na produção científica e como que isso implica no próprio ofício do historiador. E para poder conversar com a gente sobre isso, nós estamos aí com o Christian. Tudo bom, Christian? E aí, joia? Sempre aqui presente. Mesmo que de forma imaterial, está sempre presente, E convidamos também o professor Arlen, Tudo bom, Arlen? Tudo bem, tudo bem. Queria agradecer pelo convite. Gostei muito da iniciativa e para mim é um prazer falar sobre o que eu venho produzindo, o que eu venho pensando e compartilhar isso com um público mais amplo. Não, muito bacana. O Arlen, ele tem mestrado e formado em História pelo FMG e agora aí, na luta, já quase terminando o doutorado, Arlen? Isso, põe luta nisso. Mas eu estou na reta final aqui. Ah, não, muito bacana. E o Arlen, além disso, ele é um professor substituto aí no IFMG, em Arcos, o que também ajuda a pensar outras formas, nesse fazer histórico junto da educação básica, professor? Isso. E se tratando dos adolescentes, é sempre um desafio. Não, muito bacana. Hoje, então, nós vamos conversar sobre uma produção que o Arlen fez, aí já tem um tempinho, em 2011, mas que ainda hoje, muito importante, está em voga aí com toda certeza, O artigo dele se chama O Fingir Historiográfico, Escrita da História entre a Ciência e a Ficção. A gente vai deixar aí na descrição certinho a referência para vocês. E só como uma pergunta, professor, inicial, para a gente poder começar aqui, essa relação de fingir na escrita da história já vem sendo discutida há muito tempo? Como que é isso aí? Olha, quando eu comecei a pesquisar, isso foi em 2007, começo de 2008, para ser mais exato, era uma época na qual já tinha muita pesquisa sobre a literatura, principalmente a literatura como fonte, e já tinha toda a repercussão do texto do Hayden White, já tinha a resposta do Ginsburg, mas isso estava começando a se fortalecer nas universidades, assim, pelo menos aqui na UFMG era esse o caso. Então, assim, era uma coisa que vinha sendo explorada, mas ainda não era como hoje. Acho que hoje já tem bem mais pesquisas usando a literatura como fonte, e um pouco menos para pensar essa questão do fingir, vamos dizer assim. Eu já vi alguns textos comentarem sobre essa questão do fingir, mas de uma maneira mais indireta. Nessa época, quando eu escrevi o texto, até interessante, foi muito interessante o convite, porque para mim foi como uma volta ao tempo, vamos dizer assim. Eu escrevi em 2011, como você falou. Quando eu olhei para o texto hoje, tinha um bom tempo que eu não lia ele. Foi interessante até para eu pensar assim, como a minha escrita mudou. O artigo ele ainda tem umas... principalmente no texto, ele ainda é um pouco falho. Na escrita, a minha escrita foi bom ver que melhorou bastante com o tempo, mas as questões que o texto coloca me pareceram bem atuais, como você comentou. E olha, assim, eu continuei pesquisando nessa área, usando a literatura como fonte,
E ainda leio bastante sobre essa questão da ficção. Existem muitos textos que pensam a ficção na história, mas eu não lembro de ter encontrado algum texto que tem uma base próxima da desse texto, pensando em como a história é ficcional, em certo sentido, para além da questão do texto em si, mas é como se fosse um modo de operar da ficção no texto historiográfico. Pode ser que tenha muito artigo sobre isso, mas eu realmente não deparei com muita coisa, né? Eu fiquei até pensando assim, um pouco, tentando lembrar o que estava passando pela minha cabeça na época que eu escrevi o texto. Eu lembro que eu tinha essas inquietações, eu tinha lido o texto do Koselleck, tinha lido o Luiz Costa Lima e o Wolfgang Giza. Acho que os dois são a base um pouco desse pensamento que eu coloquei no texto historiográfico, né? E na época isso me inquietou bastante, achei que isso cabia ao texto histórico, e fiz esse artigo um pouco com a intenção de organizar o meu pensamento, de organizar essas ideias. E hoje, eu relendo o texto, ele me parece ainda bastante atual. Isso foi, de certa forma, uma surpresa para mim. Então, resumindo a sua pergunta, né, eu não conheço tantos textos que pensem a história por essa lógica do fingir. Eu vejo algumas menções que eu nem consigo agora te dizer com certeza, fazer uma citação clara desses textos. Eu vi uma coisa aqui, outra ali, pensando nessa questão do fingir, mas não dessa maneira tão pontual como está nesse artigo, né? Em geral, seria isso. Não, entendi, legal demais. Eu fico pesquisando assim, né, e vou encontrando muitas discussões, quantitativamente falando mesmo, né, quando se trata de usar, né, fontes que são ficcionais, então a literatura, né, a arte de maneira geral, mas quando a gente pensa o ato da escrita da história como um fingimento, né, a gente fica um pouco ainda com uma pulga atrás da orelha, né? Eu confesso que quando li o texto, né, fui conversando com o Christian também, em alguns momentos a gente fica assim, incomodado na cadeira, né, porque a gente entra, né, para o caminho da história, né, inicialmente, né, lá no início da graduação, pensando, né, que a história enquanto essa busca, né, pela verdade, né, e tudo mais. E aí quando a gente se depara, né, com discussões, né, do fingir na própria produção historiográfica, isso ainda é difícil, né, de ser lido, de ser assimilado muitas vezes. E dentro do texto, eu achei uma referência muito bacana que você faz, né, do Costa Lima, quando ele vai, né, dar um exemplo falando que entre o discurso, né, dentro do discurso histórico, dos fatos que a gente vai preenchendo ele com ficcionalidade, né? Então isso eu achei algo muito interessante, queria que você comentasse um pouco. Olha, até assim, chega a ser autobiográfica para mim a sua pergunta, porque o que me levou a pesquisar a ficção foi justamente essa resistência em aceitar o ficcional no texto historiográfico, por incrível que pareça. Eu lembro que eu estava exatamente ali no começo da graduação, em 2007, se eu não me engano, eu estava no segundo, terceiro período, e nessa época eu tinha feito muitas matérias nas ciências políticas. E as ciências políticas têm muito mais, pelo menos na época ainda era assim, essa questão da verdade, da precisão, do científico. Algumas disciplinas nas ciências políticas utilizam análises quantitativas com muita intensidade. E aí eu lembro que na época eu li um texto do Todorov, se eu não me engano era Nós e os Outros, e o texto me incomodou por ser muito literário. E foi justamente na época que eu tive acesso a essas discussões do Hayden White. Isso me incomodou bastante. E aí eu fui pesquisar a literatura como fonte histórica. O que me levou a pensar depois o texto historiográfico, né? Então, para eu pensar a minha fonte,
eu precisei pensar o meu ofício, o que era a produção historiográfica. E aí, pesquisando, eu tive acesso aos textos do Luiz Costa Lima e do Wolfgang Iser, e ali eu comecei a pensar um pouco melhor o que é esse fingir. E no caso deles, a literatura, os estudos da ficção, eles já avançaram muito nesse sentido de não entender o fingir como algo falso, que às vezes é a primeira impressão que a gente tem, né? O fingir seria esse jogo que é feito com a verdade, com o cotidiano, algo muito próprio algo muito forte, na verdade, nas ficções, principalmente os romances, e que na história isso não era pensado. A gente ainda tem um resquício muito forte a gente ainda tem algum resquício, vamos dizer assim, desse cientificismo do século XIX. Luiz Costa Lima, ele pensa muito nisso, né, de como que esse discurso científico, ele entra também no discurso historiográfico e ele vai limitando a ficção. E aí a gente pensa que aquilo que é ficcional, que é fingir, de uma maneira, de certa forma, pejorativa ou menor. A gente faz isso ainda que seja de maneira subconsciente, vamos dizer assim, né? Toda essa lógica cientificista do final do século XIX, do começo do século XX, ela ainda guarda, ela ainda permanece, de certa maneira. Eu lembro de em algum momento, ler o discurso do método do Descartes, e eu lembro que ele vai traçando ali vamos dizer assim, o discurso, como o método científico, né, o que seria o começo do método científico, com uma lógica já ali meio racionalista e tal. E eu lembro que, enfim, eu não vou lembrar com precisão, mas me vem à cabeça que era uma espécie de eliminação do que era hipotético, do que era imaginário, para chegar numa certeza, né? E quando ele chega no pensamento, né? A comprovação da existência seria o pensamento, e que já é em si algo do imaginário, né? Já é a imaginação atuando ali. E recentemente eu tenho pesquisado muito essa questão da ficção nas ciências também. Não, assim, tenho lido sobre isso, né? E na minha pesquisa de doutorado eu me deparei com o texto do Einstein, a teoria da relatividade. E claro, é um desafio para todos nós. Não posso dizer que eu entendi as partes de cálculo e tudo isso, porque isso é muito complicado. Mas de certa maneira o Einstein, quando pensa a teoria da relatividade, ali a relatividade ela existe porque a própria noção de realidade como algo unitário, ela não existe, né? Einstein mostra que tempo e espaço como unidade física são fragmentados, são relativos, e o Einstein usa um conceito ali que, na verdade, ele não precisou muito o conceito, ele não explora muito ele, mas que é um conceito interessante, que ele fala que as ciências, o que elas fazem é uma objetivação da realidade. Então, essa realidade, que a princípio ela não é objetiva, ela é objetivizada, né? Pelas ciências, por exemplo, né? Quando a gente cria os conceitos, na verdade é um mundo que a gente vai construindo pela ciência. A história faz isso, com a própria ideia ela reforça uma ideia de passado histórico, né? Ela cria os fatos históricos. Se a gente pensa o tempo pela física, o tempo e espaço, não faz nem muito sentido falar de passado, presente e futuro, né? Quando a gente olha para essa fragmentação do tempo e espaço. Então a física faz isso, a história faz isso, todas as disciplinas, de certa maneira, elas operam um certo fingir. No caso da história, ela tem uma particularidade que a gente lida só com o texto praticamente, então o que chega para a gente é o texto. Tem o trabalho de fonte, tem o trabalho metodológico, isso é muito falado pelo Ginsburg, pelo Sertor, mas o que chega para o leitor é o texto, né?
Isso faz com que a história, enquanto parte das ciências humanas, ela fique num ponto, de certa maneira, ambíguo, né? A ficção, para a gente, incomoda mais, de certa maneira. Nas ciências naturais, isso muitas vezes sequer é discutido, mas na história, a partir do texto do Heidenreich, essa discussão ficou muito forte e é sempre um incômodo. No texto ficcional, o Wolfgang Iser e o Luiz Costa Lima vão pensar aí 3 atos de fingir, né? Que seria a seleção de elementos externos, né? Que eles são passados para o texto ficcional. Então, num primeiro momento, a gente seleciona elementos que vão ser incluídos nos textos. Num segundo momento, a gente combina esses elementos. E num terceiro ato de fingir seria o autodesnudamento do ficcional. Então, em todo texto ficcional, sempre existe um elemento ali que ele se mostra como ficcional. No caso do texto histórico, eu percebo com muita força os 2 primeiros atos de fingir. Então, a gente sempre tem elementos de um passado que a gente seleciona, a gente combina esses elementos para articular o texto, mas eu acho que esse terceiro ato de fingir, que seria o autodesnudamento, o texto histórico faz o contrário, ele faz um ocultamento do ficcional, que seriam as referências bibliográficas, as notas de rodapé. O texto o tempo todo ele está indicando para a gente assim, olha, isso aqui não é ficção. É como se ele escondesse essa ficção que na verdade está ali. Eu acho que eu levanto no artigo alguns elementos ficcionais, né, mas ultimamente eu tenho pensado muito no narrador. Quem que é o narrador do texto historiográfico? O autor somos nós, né? Mas o narrador nem sempre ele é o autor. E, por exemplo, muitas vezes no texto histórico a gente tem aí o narrador é o nós, né? Tá ali na primeira pessoa do plural. Então, assim, esse narrador em si já é um elemento ficcional, porque o autor é um indivíduo só, mas o narrador, quer dizer, o autor ele está ali na primeira pessoa do singular, mas o narrador muitas vezes está na primeira pessoa do plural. Isso em si já é um ato de ficcionalização, é um exemplo de ficcionalização. De maneira geral, seria isso. Assim. Muito interessante, Warley. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Ela é referente à divisão que você faz entre o ficcional e o fictício, e como que isso muitas vezes é colocado como algo simples, como se um fosse sinônimo do outro, mas há uma diferença robusta entre eles e que interferem diretamente até nas noções que o historiador tem sobre os malefícios e os benefícios da ficção em seu texto. A ficção, de certa maneira, é algo inevitável, né? Ela perpassa por todas as atividades humanas. Então, por exemplo, eu falei ali do Einstein, né? Mas se a gente for pensar, a própria noção de identidade, ela é uma ficção. Então, Einstein ele mostra a ficção, claro que ele não está pensando exatamente nisso, mas a gente pode pensar a ficção como uma categoria, algo macro através do Einstein, mas se a gente vai para o Freud, que está ali no começo do século XX, também no finalzinho do XIX, começo do século XX, ele mostra o tanto que o sujeito ele é ficcional também, né? Então, existe uma fragmentação ali que o Freud vai pensar, né? O ego, o superego, todas essas questões, que também são classificações ficcionais que o Freud constrói para pensar nessa fragmentação humana, né? Então, se o próprio indivíduo ele é fragmentado, ele é ficcional, as atividades humanas, as concepções humanas, elas todas perpassam pela ficção, de certa maneira. E esse é um incômodo porque ele vai contra o senso comum, né? Que a gente quando chega para pensar essas questões, o ponto de partida é o senso comum. E aí a gente vai quebrando ele à medida que a gente lê os textos, né? E se aprofunda nas questões. Então, existir
eu diria que existir enquanto ser humano, enquanto sujeito, é uma existência sempre permeada pela ficção. Muito importante essa fala, assim, né? E é impossível, né, não lembrar do Antônio Cândido, né, quando ele diz da literatura como um direito humano, né? Porque ela está ligada diretamente a todo mundo e não tem como, né, a gente se desvencilhar da ficção, né? Desse ato de fingir e tudo mais. Eu acho isso Uhum. fundamental. Mas tem um ponto, o Arlen, do seu artigo, que me deixou assim, né? Eu já tinha lido um pouco disso, né, na Pesavento, mas nunca que desce completamente, né? A gente sempre fica com aquela coisa. E é quando ela vai dizer sobre a noção do que o White vai levantar primeiro, né? Claro, que ele vai dizer que a própria escrita da história em si é uma ficção, que eu já acho aí, né, bem polêmica a fala dele. E a Pesavento ela vai colocar da ideia de que o texto historiográfico também, né, ele é ficcional, justamente porque a gente, né, enche de imaginação, né, tem uma imaginação na produção do texto, né, na forma com que o leitor pega isso, só que ela fala que a gente é uma Uhum. espécie de ficção controlada, né, que a gente tem que estar ligado às fontes. A gente não pode imaginar qualquer coisa, né? Mas, de certa maneira, Sim. ela aponta para essa imaginação, né? Eu queria que você comentasse um pouco. Esse termo que a Pesavento usa, eu já fiquei incomodado com ele várias vezes, e é um termo que eu sempre retorno a ele. Em algum momento eu fui muito crítico a esse termo, porque eu achava que o ideal de historiografia, ele ainda é a objetividade, ainda que ela nunca seja alcançada, mas é o que a gente busca, né? A verossimilhança. E a ficção, uma ficção plena seria uma ficção não controlada. Então, isso daria uma ideia um pouco negativa, de certa forma, para o que era o texto historiográfico. Mas eu acho que é isso mesmo. Assim, quando a gente olha para ele, hoje eu consigo pensar nisso, uma ficção que ela é controlada pelas fontes. E eu acho que essa discussão é muito mais importante hoje do que quando eu escrevi esse artigo, porque hoje as ciências, de forma geral, elas vêm sendo atacadas, né? A gente vive um ambiente de negacionismo muito forte, e eu acho que é importante repensar um certo relativismo, que pelo menos ele era muito forte no começo dos anos 2000. Hoje talvez isso esteja mudando um pouco, mas isso era muito forte a tal ponto que a gente começou a entender a história só como interpretação, né? Isso era algo que eu lembro meio corrente no começo dos anos 2000, no meio dos anos 2000. E isso tem que ser repensado, porque no momento no qual as ciências como um todo elas são atacadas e a historiografia aí como ela é um dos modos de conhecimento científicos mais frágeis quando a gente pensa na ideia da comprovação, né? Por isso, a gente tem acesso ao texto, o leitor tem acesso ao texto. É isso que chega, por exemplo, nos livros didáticos dos alunos de ensino fundamental, ensino médio. Então, a forma como a população, de uma maneira geral, tem acesso à história é através dos textos. O método historiográfico, né, essa pesquisa de arquivo, a ideia da história como investigação, isso é algo um pouco nebuloso para a população de maneira geral. Então, existe essa ideia da história como interpretação, como versão, e às vezes é muito comum. Uma coisa é a historiografia enquanto prática disciplinar, outra coisa é a história como algo público, né? Então, assim, existem várias formas de ter acesso a esse passado, de retrabalhar a história, a questão dos filmes, os próprios romances. E hoje existe uma ideia muito difundida no senso comum da história como uma interpretação. Então, assim,
parece que aquela história, enquanto disciplina, enquanto aquilo que a gente pesquisa e produz, é, na verdade, uma interpretação dos fatos. Então, é possível pensar isso no senso comum, né? Tem sido muito entendido, assim, de que, por exemplo, o Brasil não teve ditadura, não houve holocausto, e essas são questões que para a gente, enquanto historiador, elas deveriam ser pontos de partida, assim. Existiu um holocausto, existiu uma ditadura militar, isso não é uma questão de interpretação, isso é algo, vamos dizer assim, comprovado e afirmado por vários estudos, pesquisas em arquivo, pesquisa de fonte, e o texto histórico, por mais que ele seja interpretativo, né, e que ele tenha algo de ficcional, existe um trabalho muito forte de controle, de método pelas fontes, né? Então, aquilo que a gente fala não é uma opinião, é sim uma versão, mas uma versão muito bem embasada por um método. Então, assim, para se produzir história, vamos dizer assim, você talvez não precise de métodos. É possível produzir história por filmes, por romances, mas para produzir historiografia enquanto uma vertente disciplinar é preciso método. É um trabalho profissional e isso não pode ser feito de qualquer maneira, né? Eu acho que isso é o principal reforço. Eu acho que a importância de um termo como esse da Sandra Pesavento, de ficção controlada, em um momento de intenso relativismo, é justamente para afirmar o que é esse trabalho do historiador. Já não é mais aquela ingenuidade de achar que a gente chega numa verdade objetiva, mas não pode ser de forma alguma uma banalização de um estudo científico aprofundado e metodológico, principalmente, né? Então, a história, ela não é só os acontecimentos do passado, né? Ela se dá nessa relação dos acontecimentos do passado com a narrativa que o historiador elabora para que esses acontecimentos ganhem sentido no tempo. E isso é uma questão que é complexa, não é simples. Como você mesmo disse, a gente, na escola, nós temos muito contato disso através de... a gente não tem contato com isso, a gente tem contato com a história através só dos textos prontos, sem muito falar sobre como que é feita a operação da constituição desses textos, que talvez seja uma formação diferente que a gente vê em relação à escola com as outras áreas das ciências mais duras, né? Porque, por exemplo, a gente estuda o paradigma newtoniano, mas a gente não estuda o paradigma historiográfico para saber como que é composta essas narrativas. E talvez essa falta de articulação com o fazer historiográfico e o ensino da história faça com que quando chegue essa discussão que está na academia, e é uma discussão complexa, ela chega para a população numa forma mais, talvez muito, eu não sei se eu posso falar, simplista, por programas como Brasil Paralelo e livros como Guia Politicamente Correto da História, onde eles vão trabalhar, não, porque é uma interpretação, mas não é uma interpretação simplesmente feita pelo historiador e sem nenhum critério, até porque a história ela passa também pela constituição um pouco da ética por trás da narrativa, né? Porque, ora, um nazista faria uma história sobre o nazismo onde ele conseguiria achar pontos positivos, mas isso não seria aceito dentro da academia dos historiadores, até pelos métodos e pelos critérios. Você poderia falar um pouco sobre isso? Sim, essa questão da ética no texto historiográfico tem sido um debate intenso, né? O Paul Ricoeur fala disso. Quais seriam os limites? O Hayden White, de certa maneira, fala de maneira muito indireta, porque ele está pensando ali que essa produção, o historiador, de certa maneira, ele compartilha com o público dele
de alguns critérios, né? Ele fala isso em algum momento do texto, o texto histórico como artefato literário, mas ele não aprofunda tanto nisso. Então, existe essa ideia de um certo limite ético, né? Até que ponto se pode negar aquilo que aconteceu, né? Só que um grande desafio nosso, na verdade, esse sempre foi um desafio, e agora ele está ficando mais evidente, é justamente isso, em como a gente passar essa produção que é complexa, que é metodológica, como passar isso para o senso, como transformar o senso comum, como mostrar isso para um público mais amplo, né? E isso passa necessariamente por reformular a maneira de se pensar o ensino de história. Já tem sido feito, eu vejo já em alguns livros didáticos essa questão de pensar no trabalho historiográfico, no que é uma fonte histórica. Isso já vem sendo incluído, mas existe um problema muito sério na estrutura da disciplina História como um todo. Por exemplo, o que a gente tem hoje com os programas de pós-graduação é a criação de uma especialização, uma hiperespecialização, né, vamos pensar assim, e que nisso, de certa maneira, tem criado uma separação, né? Então, muitas vezes, os professores das escolas públicas, claro que isso não é uma regra, não se aplica a todos os casos, mas a gente vê aqueles estudantes hiper especializados que fazem um mestrado, doutorado, eles permanecem dando aula nas universidades, de uma maneira geral, eles retornam às universidades, enquanto aqueles que não passam por essa especialização tão aprofundada acabam muitas vezes indo para o ensino público secundário, né? Isso cria, de certa maneira, uma espécie de lacuna, porque muitas vezes, durante a graduação, a gente tem as matérias teóricas, mas elas são por curtos períodos, alguns semestres, e muitas vezes esse trabalho de especialização, de aprofundamento na teoria, na metodologia, ele vem nos trabalhos de pós-graduação. Então a gente cria dois tipos de professores, né, vamos dizer assim. Então aqueles que fazem mestrado e doutorado, eles tendem, não é uma regra geral, a retornar às universidades, e aqueles que não complementam esses, não terminam, não se aprofundam nesse sentido, né, eles vão para dar aula para o segundo grau, tanto na rede privada quanto pública. Isso vem diminuindo, por exemplo, com os institutos federais. Então, ali, muitas vezes, o professor ele dá aula no ensino superior e ele dá aula no ensino médio. Isso faz com que essas desigualdades diminuam. Eu não estou aqui, claro, fazendo uma crítica da formação dos professores das escolas públicas. Eu estou chamando a atenção para a necessidade de se repensar nessa divisão, que no limite ela é uma divisão dentro da classe dos professores, né, e que é uma divisão financeira, muitas vezes, também, e algo muito sério que não acontece em outros países. Por exemplo, na Argentina, isso, muitas vezes o professor que dá aula no ensino superior também dá aula no ensino médio. Talvez repensar também a maneira de como especializar os professores do ensino médio. Isso passa por questões muito complicadas, né? Mas eu quero chamar a atenção aqui para como algumas questões que elas são da própria estruturação da disciplina, e aí, né, como o Sertor diz, estão inseridos em meios sociais, né, instituições, em como a forma como essas divisões são estabelecidas, elas repercutem, de certa maneira, em como isso chega para a população, né, porque é preciso, é fundamental, e os nossos tempos têm mostrado isso cada vez mais, que os professores, que eles passem por uma especialização cada vez maior, que eles se qualifiquem cada vez mais,
para a gente poder, para melhorar a qualidade do ensino, para que as novas tendências, né, vamos dizer assim, historiográficas cheguem na população de maneira mais forte. Mas eu sei que é uma questão muito difícil, muito complexa, porque isso passa por questões econômicas também, né? Para que a gente tenha uma população mais consciente, é necessário também combater essa desigualdade social que estrutura o país, de certa maneira, né? Então, a gente tem esse desafio aí, que é pensar essas questões profundas, tanto na realidade dos professores, quanto na realidade dos alunos. E pensar isso é lidar com um país extremamente desigual, tende a ficar mais desigual com o que a gente está vendo, né? E eu acredito que a história, a filosofia, as ciências sociais, elas são fundamentais para a formação de um país mais crítico, e acho que isso é uma necessidade imperial, eu diria, para os próximos tempos, né? De certa maneira, mesmo a tradição no Brasil, política, muitas vezes é de reforçar áreas como áreas de base, né? Engenharia, as áreas da saúde, que são fundamentais também, mas muitas vezes as ciências humanas são deixadas de lado, né? E para se construir um país mais crítico é necessário reforçar as ciências humanas, repensar o papel das ciências humanas, articular mais as ciências humanas com as ciências duras, né? Vamos dizer assim. Então, eu acho que tanta gente seria importante para os historiadores ler um pouco mais sobre física, sobre biologia, quanto para ciências duras, vamos dizer assim, ter mais acesso à filosofia, à história, para repensar a própria produção científica, né? E, bom, eu sei que é muita coisa, mas eu acho que a gente precisa se inclinar para resolver esses problemas, ou para pelo menos tentar minimizar eles. É isso, assim. Eu não sei se eu saí muito da pergunta, é porque eu fico pensando em todos esses campos conectados, né? E tem a ver com a minha própria experiência de vida, assim, né? Que é perpassar por esses distintos meios. Ultimamente eu tenho lido algumas coisas aí das ciências duras, né? De maneira muito incipiente, mas isso tem me feito repensar essas conexões. É isso, de certa forma. Bacana. É bom você ter falado isso, porque até o historiador, ele partir para dar uma leitura nessas outras áreas, ele acaba fazendo contribuições para a história, né? Porque hoje a gente tem, por exemplo, a ecohistória, lembrando também lá uma das mais famosas obras, que é a do Brodel, onde ele, através da geografia, consegue fazer uma tipo de história que engloba um tempo muito maior. Então, o historiador, ele sair do seu campo é algo que não é atual, e que é muito importante, mas devido à fragmentação da história, talvez a gente tenha que se especializar tanto na nossa área que a gente não tenha nem mais tempo para tentar encontrar outras questões que são de outras áreas para a gente fazer esse diálogo. Mas eu gostaria de continuar sobre esse assunto que você estava, porque você falou um pouco de como como é importante a gente ter uma base melhor para a divulgação da história. E o ensino de história, eu percebo que quem está indo para o ensino de história geralmente tem uma visão muito fechada do por trás da história, que é sobre a questão da teoria, da epistemologia da história e questões referentes a esse ofício. Então, eles costumam valorizar muito que o curso tenha disciplinas voltadas para a didática e um conteúdo mais formal, mais do que as questões que fazem ele refletir sobre o conteúdo. E que eu acho que no tempo que a gente vive,
talvez seja problemático. Mas também a gente chegar na escola e trabalhar só essas questões mais que são mais, eu não sei o termo correto, se seria metafísicas, seria o ideal, até porque a gente vive numa cultura histórica, mas com uma cultura que tem muitas distorções sobre a história. Então, eu vejo até agora, por exemplo, na BNCC, eu achei muito interessante que está falando, quando chega na parte da história, eles estão propondo a seguinte: na história, o tempo assume significados e importâncias variados. O fundamental é compreender que não existe uma única noção de tempo e que ele não é homogêneo nem linear, ou seja, ele expressa diferentes significados. Assim, no ensino médio, os estudantes precisam desenvolver noções de tempo que ultrapassem a dimensão cronológica, ganhando diferentes dimensões, tanto simbólicas como abstratas. Então, a gente está vendo que o ensino de história ele está se reformulando e indo, sim, para essa parte mais teórica, até porque essa parte teórica vai ajudar esse menino a compreender o mundo que ele vive, né? É isso que vai fazer ele pegar o jornal e, nesse jornal, identificar que há um discurso por trás dele, formado por interesses, e identificar nesse discurso os interesses por trás dessa construção narrativa. E eu gostaria de saber como que na literatura, através da utilização dessa interdisciplinariedade entre a ficção, a literatura, a história, nós podemos contribuir para que, quando esse aluno chegar para ter esses debates, ele já tem um embasamento melhor, da gente conseguir ocupar mais espaços, seja através, talvez, de uma escrita criativa, que brinque com o ficcional sem perder os limites historiográficos, mas que a gente possa fazer com que esse aluno compreenda num cenário menos distorcido sobre a historiografia e a história. De certa forma, eu tô pensando aqui, essa divisão entre o teórico, né, que seria metafísico, e uma percepção mais factual da história, ela muitas vezes já começa na própria universidade, né? É muito comum, durante a formação, a gente escutar algumas pessoas assim, se distanciarem mais da teoria, por acharem mais difícil, e por aí vai. Então meio que isso também ocorre, né, na prática docente. Assim, muitas vezes o professor ele não tem aquela preocupação teórica, porque isso também muitas vezes não é cobrado na escola, né? Então, assim, a escola muitas vezes vai cobrar um conhecimento mais factual e tal. Isso tem mudado, eu vejo isso com bons olhos. Como eu falei, eu percebo isso nos livros didáticos. Então, está ocorrendo uma mudança nisso, né? E que pode despertar o interesse também do professor para trabalhar com questões teóricas. A sala de aula, ela está restrita a elementos muito práticos. Por exemplo, o tempo em sala de aula, né? Você tem um conteúdo e você tem um tempo para passar esse conteúdo. E muitas vezes a situação, os próprios alunos, né? A gente está lidando com adolescente, com criança. Então, eles têm outros interesses e é difícil ficar sentado ali para eles, calado, escutando o professor e tudo mais. Eles ainda não têm essa disciplina. Então, esses são desafios que o professor tem quando ele chega para a sala de aula. Então, muitas vezes a gente tem pouco tempo para passar o conteúdo. Muitas vezes a gente tem um professor que ele não se aprofundou tanto nas questões teóricas, até mesmo por gosto, né? Às vezes aquilo não atraiu ele durante a formação. Isso são limitadores, vamos dizer assim. O que eu tenho feito, por exemplo, e aí eu uso a literatura muitas vezes, é trabalhar a metodologia e a teoria enquanto eu passo os conteúdos, né? Demonstrando esse tipo de coisa, assim, como o tempo histórico ele tem rupturas, tem continuidades, algumas noções pré-concebidas de história, elas não correspondem ao que é a história de fato, né? Então, por exemplo,
termos como a história sempre se repete e por aí vai, isso é algo a ser trabalhado. Eu costumo fazer isso com os alunos. Acho que são questões que estão chegando na sala de aula agora. A formação de história também, do professor de história, ela mudou muito ali entre o fim dos anos 90, meio dos anos 90, começo dos anos 2000. Então, essas mudanças demoram um tempo para chegar nos professores, né? Para que isso chegue na sala de aula com mais intensidade. Então, sim, é aí que vem a necessidade, por exemplo, de se conhecer mais sobre teoria, metodologia, entender que isso não deve ser um campo exclusivo dos teóricos da história. Então, isso é algo que essa é uma competência que deveria ser comum a todos os professores. Eu sei que muitas vezes não sei das dificuldades disso, mas é algo que não é exclusividade de um grupo de eruditos, vamos dizer assim, né? Que isso é algo da prática mesmo, docente, da prática do historiador, conhecer essas teorias e metodologias. A literatura, a ficção, né? Ela é algo muito útil, vamos pensar assim, para trabalhar essas questões teórico-metodológicas com os alunos, né? Pensar, por exemplo, que toda obra ficcional ela é uma fonte, né, do imaginário, das sensibilidades, costumes, do tempo de produção delas. Eu falo muito assim com meus alunos: olha, grande parte desses conteúdos vocês vão esquecer. Assim, esquece. A gente tenta fazer o possível para que eles lembrem o máximo, mas a gente sabe que ao longo da vida essas questões, muitas dessas questões são esquecidas, ou elas vão ser ressignificadas de uma maneira diferente. Mas eu falo com eles assim: olha, filme, série, livro, vocês vão ler e ver ao longo de toda a vida. Então é preciso ver isso com menos ingenuidade, né? Não achar que você vai ver um filme ali, O Gladiador, ou essas séries históricas, né, elas estão muito na moda. Você não vai achar ali um reflexo, um espelho daquele tempo passado. Ele está dizendo muito mais do nosso presente, né, do que daquele passado, muitas vezes. E o campo da história serve muito para isso. Assim, conhecer um passado, de certa maneira, que é sempre um passado imaginado, né, vamos dizer assim, mas também nos conhecer, né, conhecer o nosso presente, saber quais são as nossas questões, o que aquele passado pode mostrar, do que a gente o que daquele passado que permanece, o que daquele passado que é transformado. Então é sempre pensar o nosso tempo, de certa maneira, através de um passado que ele é imaginado, mas ele também é pesquisado, né? Claro que assim, essa não é a única finalidade da história. O campo ele é muito amplo, né? Mas eu acho que, por exemplo, a ficção ela é fundamental para poder entender esse nosso tempo, né? Eu, assim, com todos esses anos aí de prática, e eu também, né, como é óbvio notar, assim, eu gosto muito de ler literatura, né? De certa maneira é minha paixão aí. E eu falo assim, eu entendo muito melhor a literatura a partir da história, e eu entendo muito melhor a história com a literatura, porque eu acho que a literatura, a ficção, elas dão acesso a gente a algo que muitas vezes os documentos mais frios não dão, que são esses modos de sentir, de imaginar o seu próprio tempo, né? No caso, o tempo passado, por exemplo, eu pesquiso o romance da Revolução Mexicana. De certa maneira, esses romances eles me dão acesso a como os escritores, como que uma parte da população imaginava essa revolução, o que eles sentiam de frente para essa revolução, quais eram os seus dilemas durante essa revolução, de uma forma que, por exemplo, talvez documentos mais frios, né, as leis, documentos de cartório, talvez isso não me possibilitasse isso da mesma maneira que a literatura faz.
E acho que é muito interessante trabalhar isso também com os alunos de segundo grau, do ensino fundamental. Eu sei que eu falo muito sobre essa questão da educação, né, porque educar esses adolescentes é uma maneira de combater adultos ignorantes, vamos dizer assim, né, de impedir, assim, né, ou pelo menos de diminuir o grau de ignorância que a gente vem. Eu não falo ignorância no sentido da estupidez, mas da falta de conhecimento mesmo, né, que a gente tem visto hoje, né, essa questão desse negacionismo. Então, assim, a história é um dos elementos, né, uma das disciplinas que podem contribuir para isso, e a gente tem que começar a fazer isso na escola, com os meninos, né? A história faz a sua parte, a biologia faz a sua parte também. Eu acho que algo que esse presente tem nos mostrado é que os campos do conhecimento, de forma geral, eles têm que se unir em torno desse propósito, né? Que no fim está todo mundo no mesmo barco, né? Eu penso, por exemplo, naquela discussão sobre escola sem partido e tal. A gente vê que não é uma questão só da história, isso passa pela biologia, quando vai estudar ali o que é o criacionismo, a teoria da evolução. Isso vai passar por todos os campos. E bom, cada vez mais isso tem sido mais necessário, né? Atualmente a gente tem mais a consciência do quão necessário isso é. É isso, assim, de maneira geral. Não, muito bom, assim, e coloca a gente para pensar, né, realmente, nessas relações, né, não só da ficção com a vida da gente, né, mas também da relação com a universidade, com a sociedade, né, do papel aí do professor, né, nessas relações, né, muito importante. Mas infelizmente, né, o tempo é o nosso algoz aqui, a gente tem que ir encerrando, né? Queria deixar alguma mensagem final, Christian? Eu gostaria de agradecer aos nossos ouvintes aí, né, que vem dando uma força para o nosso crescimento e até para possibilitar que a gente convide mais e mais pessoas. E pedir para quem estiver nos ouvindo e gostar do podcast, acompanhar também o nosso site www.acontrapelo.com.br. Muito bom. Gostaria de agradecer também, né, com muito carinho, né, a paciência e a disponibilidade, né, do professor Arlen. Muito obrigado, viu, Arlen? Quer deixar uma mensagem aí? Eu que agradeço pela possibilidade de participar, e para mim é um prazer, né? Assim, de certa maneira é um modo de eu poder falar também sobre uma série de coisas que me inquietam, né? E mesmo de repensar o que eu venho fazendo, né? O que eu venho produzindo. Então agradecer mesmo a participação e mandar um abraço aí para todo mundo. Então, né, gente, vamos ficando por aí e nos encontramos aí nas nossas próximas conversas, né? Tchau, tchau.